Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é a aula de Física 2, Mecânica dos Fluidos, onde na aula de hoje, aula 5, a gente vai dedicar uma aula só de exercícios, tá? Para a gente poder recordar um pouquinho aí do que nós já vimos, né, na parte de estática dos fluidos, tudo bem? Vamos lá? Bem, inicialmente vamos lembrar que a estática dos fluidos está apoiado na ideia de que todo fluido, quando você está estudando a estática dos fluidos, está na sua condição de repouso. Esse fluido ele é incompressível, ou seja, o volume dele é constante, e também a sua densidade é constante. Então, na estática dos fluidos, a gente parte dessas três condições. Segunda coisa importante é que a gente dividiu a estática dos fluidos no estudo da lei de Estevan, lei de Pascal e lei de Arquimedes. Então, se você não viu essas aulas, seria interessante você assistir às aulas anteriores, porque em cada aula anterior a gente abordou cada uma dessas leis. Tudo bem? Bem, o que diz a lei de Estevan? Ela vai dizer que qualquer diferença de pressão entre dois pontos no interior de um fluido é igual, o ΔP de pressão é igual à densidade do fluido vezes a gravidade vezes o ΔH. O ΔH é a diferença de nível entre esses dois pontos dentro do fluido. A lei de Pascal fala da diferença de pressão. O que acontece quando eu faço um acréscimo de pressão dentro de um fluido? Aquele acréscimo ele é distribuído integralmente a cada ponto do fluido. E é o que permitiu a gente, por exemplo, estudar o elevador hidráulico. Tá? Então, o ΔP de pressão num ponto dentro do fluido tem que ser igual ao ΔP de pressão em outro ponto do fluido, considerando que o sistema é fechado, que não tem dissipação de energia. Tudo bem? E, por último, a lei de Arquimedes, que foi da aula anterior, a gente estudou a lei de Arquimedes, que fala da questão da força de empuxo, que é aquela força vertical, sempre para cima, que o fluido aplica no corpo quando o corpo está mergulhado dentro do fluido. E essa força de empuxo depende da densidade do fluido, da gravidade do local e do volume de fluido que eu desloquei. Bem, se o corpo está totalmente imerso, o volume de fluido deslocado é igual ao volume do próprio corpo. Tá bom? Bem, esse é o resumo geral da estática dos fluidos, essas três leis fundamentais. Agora a gente vai fazer a aplicação dessas leis. Tá bem? Exemplo 1 é o do submarino. Tá? Então, considere um submarino, ele tem 110 metros de comprimento e diâmetro de casco de 10 metros. Suponha que o submarino tem a parte superior lisa. Então, vamos imaginar que a parte de cima dele é lisa. Isso aí vai facilitar calcular a área dele, já que ele tem esse comprimento e esse diâmetro. Né? A multiplicação dessas duas medidas vai dar a área da parte de cima dele. E que a densidade da água do mar, onde o submarino se encontra, é de 1,03 gramas por centímetro cúbico. Qual é o módulo da força em Newton que está empurrando para baixo a parte superior do submarino, né, que está numa profundidade de 250 metros? Deve ser uma força absurdamente intensa, muito grande, por conta da profundidade. Então vamos separar aqui os dados do problema. Esse aqui é o submarino que a gente está se referindo, tudo bem? Essa parte de cima aqui é a parte lisa que a gente falou, né, para facilitar. E aí a área superior, essa área aqui, né, quando ele começar a mergulhar, a água vai exercer uma pressão aqui em cima. Essa pressão exercida aqui em cima dessa parte aqui vai gerar uma força, que é isso que a gente quer calcular. Então, essa área aqui da parte de cima é só multiplicar o comprimento dele pelo seu diâmetro. Então, 110 vezes 10, como aqui é metro vezes metro, vai dar metro quadrado. E aí, portanto, 110 vezes 10 vai dar 1.100 metros quadrados. Em notação científica, 1,10 ao cubo metros quadrados. Eu andei com a vírgula aqui 3 casinhas, né? 1, 2, 3. Ficou 1,10 ao cubo metros quadrados. Próximo passo, a densidade da água do mar é de 1,03 gramas por centímetro cúbico. Tem que converter para a unidade padrão do sistema internacional, que é quilograma metro cúbico. Só multiplicar por 10 ao cubo. Então, pego isso, multiplico por 10 ao cubo, já converti a unidade. E por último, aqui a gravidade do local onde a gente se encontra, a gente vai considerar sempre 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? A profundidade, 250 metros. Esse é um detalhe importante, porque como a gente está numa profundidade muito grande, a força produzida sobre o casco aqui também vai ser muito grande. 250 metros quadrados é a mesma coisa que 2,510 ao quadrado metros. Então, trabalhando em notação científica, né? Andei aqui duas casinhas. Ó. Uma, duas. E aí a pergunta do problema é a força, em Newton. Né? Então, no caso aqui, o que a gente vai ter que calcular? Como a gente já sabe qual é a profundidade, e a gente vai ter que aplicar aqui a pressão de uma coluna. Eu quero saber, a partir daquela coluna, né, de água de 250 metros de profundidade, para essa coluna de água, qual é a força que ela está produzindo aqui em cima. Então a gente vai saber, né, que pressão
é densidade, gravidade, vezes a altura da coluna. Isso aqui é a pressão de uma coluna. Então vai ficar aqui. Pressão vai ser densidade da água, 1,03, 10 ao cubo. Já tinha separado aqui. Gravidade da Terra é 10, a profundidade 250 metros. Escrito em notação científica é 2,5, 10 ao quadrado. Aqui, se a gente fizer a continha, vai ficar 1,03 multiplicado por 2,5, vai dar 2,575. 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado dá 10 a sexta Pascal. Né? Isso aqui, para fins de arredondamento, se você andar uma casinha para cá, vai ficar 25,75. Isso aqui vai para 10 a quinta. 10 a quinta equivale a TM. Então, isso aqui daria 25,75, arredondando, daria aproximadamente 26 ATMs. Então, quando o submarino está nessa profundidade aqui, a pressão aqui na parte de cima do casco chega a 26 ATM, ou seja, 26 vezes a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é 1 ATM, aqui está dando quase 26 vezes a pressão atmosférica. E aí, por último, sabendo essa pressão, a gente calcula a força. Definição de pressão. Pressão é força por área. Se eu quero a força, é multiplicar pressão vezes área. Pressão vezes área. Então aqui ficou força. A pressão é 2,575 10 a sexta. Aí tem que trabalhar tudo no sistema internacional. Né? E aqui no caso, a área que a gente tem aqui é 1,1 10 ao cubo, que é a área dessa parte aqui de cima. 1,1 10 ao cubo. Então está aqui, ó, pressão vezes área vai dar força. E fazendo essa continha, vai dar aproximadamente 2,83. Aqui eu fiz esse vezes 1,1, deu isso aqui, aproximadamente. Estou arredondando aqui com duas casas. 10 a sexta com 10 ao cubo dá 10 a nona, Newton. E essa força está agindo para baixo. Né? É uma força causada por essa pressão de coluna. Tudo bem? Muito grande essa força. Exemplo 2 é da profundidade do rio. Então, considere que você tem aqui uma cidade que está a aproximadamente 160 metros de altitude do nível do mar. Né? No nível do mar, a pressão é de 1 atm, 1 atmosfera. Mas no caso aqui, como o nível, né, a altitude é maior do que o nível do mar, a pressão atmosférica é um pouquinho menor do que 1 atm, é 0,99 atm. Em épocas de cheia, a pressão no fundo do rio que banha essa cidade triplica esse valor. Então a pressão atmosférica é isso. Mas quando o rio estiver cheio, a pressão que eu vou ter no fundo, por conta do volume de água que eu tenho, vai ser o triplo dessa pressão aqui. Então, calcular quantos metros eu tenho que ter de rio para triplicar a pressão. Né? Então, dados do problema: gravidade é 10, densidade da água 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Primeira coisa, pressão atmosférica 0,99 atm. Já vamos converter para o sistema internacional. Como é que eu converto de atm para Newton metro quadrado? Multiplica por 10 a quinta. 10 a quinta são 100 mil. Então, se eu pegar isso aqui, 0,99, multiplicar por 100 mil, vai dar 99 mil, só que aí já vira Newton metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Tá? Então, daqui para cá, eu multipliquei por 10 a quinta, que é a mesma coisa que 100 mil. Bem, ele fala que quando o rio está cheio, a pressão total é o triplo da pressão atmosférica. Então, eu pego 3, multiplico por isso aqui, vai dar a pressão total no fundo do rio, 297 mil Newton metro quadrado. Essa é a pressão total quando o rio está cheio. Tá? É o triplo dessa. E a gente sabe que a gravidade é 10, que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1000. Né? Então, de grama por centímetro cúbico para virar quilograma metro cúbico, daqui para cá multiplica por 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1000. Então, 1 vezes 1000 vai dar 1000 kg metro cúbico. E aí eu quero saber a profundidade do rio. Né? Qual deve ser a profundidade para a pressão ser essa? Então, pressão de uma coluna. Só que eu tenho que levar em consideração a questão da pressão atmosférica, porque ele falou de pressão total. Né? Então, no caso aqui, a pressão total é igual à pressão atmosférica mais ρgh. Aqui é a pressão atmosférica, que age na superfície do rio, e essa aqui é a pressão por conta da coluna. Quando eu pego a pressão atmosférica e somo com a pressão da coluna, dá a pressão total no fundo do rio. Então, a pressão total já está dada aqui para nós, 297 mil. A pressão atmosférica, 99 mil. Está aqui, ó. A densidade da água é 1000, gravidade da Terra é 10 e H é a profundidade. Então, aqui a gente vai resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. Pega aqui o 99 mil, joga para o outro lado. Se aqui estava somando, vai para o outro lado subtraindo. E aqui vai ficar 1000 vezes 10, vai dar 10 mil. H, que é a profundidade do rio. Subtraindo esses valores aqui, a gente vai chegar em 198 mil, igual a 10 mil H. O 10 mil que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar 198 mil dividido por 10 mil. Aqui vai dar para cancelar 3 zeros com 3 zeros,
vai ficar 198 dividido por 10, que vai dar 19,8 metros. Essa é a profundidade que o rio tem quando ele está cheio, e aí a pressão dele triplica em relação à pressão atmosférica. Tá bom? Aqui é uma consequência, lembrando, tá? Pressão total é igual a pressão atmosférica mais ρgh, isso aqui é a lei de Esteban, só que agora aplicado para a questão da pressão total. Líquidos imissíveis, né? Então vamos considerar essa situação aqui. Ó. A gente tem agora um vaso onde são colocados 3 líquidos imissíveis, líquidos que não se misturam. E cada líquido tem uma densidade. Então o líquido 1 tem essa densidade, o líquido 2 tem essa densidade, o líquido 3 tem essa densidade. O líquido 1 é mais leve, menos denso, fica em cima. Esse líquido 3 é o mais pesado, mais denso, fica embaixo. E esse aqui fica no meio, já que eles não se misturam, né? Então eles vão ficar divididos dessa maneira. Eles dizem o seguinte, cada líquido ocupa uma posição e tem uma altura de coluna. Então é exatamente a situação aqui. Ó. O líquido mais denso está embaixo e a altura da coluna dele 6 centímetros. O líquido mais leve, menos denso, está em cima. Essa aqui é a altura da coluna dele. E esse aqui é o líquido com densidade intermediária. Essa aqui é a altura da coluna dele. Essa base aqui do vaso tem uma área de 20 centímetros quadrados. Então, se eu juntar esses 3 líquidos, cada líquido gera uma pressão por conta da sua coluna. Né? E aí, esse aqui vai ter uma pressão, esse vai gerar uma pressão, esse vai gerar uma pressão. Cada pressão está associada a uma força. Né? E aí eu quero saber a força total aqui no fundo do recipiente. Essa é a pergunta. Determine a força total. Então, uma maneira de fazer isso seria o seguinte. Primeiro, vamos acertar aqui a questão das densidades. Densidade do líquido 1, 1,1 grama por centímetro cúbico. Quando eu multiplico por 1.000, eu converto para quilograma metro cúbico. Então, 1,5 multiplica por 1.000 dá 1.500. A densidade do líquido 2 vale 2 gramas por centímetro cúbico. Quando eu multiplico por 1.000, 2 vezes 1.000 vai dar 2.000 quilograma metro cúbico. E se eu pegar o líquido 3, essa é a densidade dele, 4 gramas por centímetro cúbico. Se eu multiplicar por 1.000, 4 vezes 1.000 vai dar 4.000 kg por metro cúbico. Já acertamos aqui as unidades. Próximo passo, a área aqui da base é de 20 centímetros quadrados. E aí passando para metro quadrado, né, é só dividir isso aqui por 10.000. Tá? Então 20 eu divido por 10.000, vai dar 0,002, só que aí vira metro quadrado. Dividir por 10.000 é a mesma coisa que eu tivesse multiplicado por 10 elevado a menos 4. Tá bom, gente? Então, se eu multiplicar por 10 elevado a menos 4, é a mesma coisa que dividir por 10.000. Aqui é mais prático dividir por 10.000. Tá? E aqui a gravidade é 10, e a força que eu quero saber é a força aqui no fundo por conta desses 3 líquidos que estão aqui. Tá? Como eles não se misturam, então cada líquido vai gerar uma pressão. Então a pressão total é a soma da pressão do líquido 1 mais a pressão do líquido 2 mais a pressão do líquido 3. Né? Então a pressão total vai ser pressão de coluna. Né? Cada líquido tem uma coluninha. Então é ρgh. Isso aqui vai dar a pressão do líquido 1, ρgh vai dar a pressão do líquido 2, ρgh vai dar a pressão do líquido 3. Cada líquido tem a sua densidade e cada líquido tem a sua altura de coluna. Como aqui tem o G em comum deles, né? Aqui tem G, G e G, dá para colocar o G em evidência. Eu coloquei aqui o G em evidência. Então ficou ρ1H1, dados do líquido 1. ρ2H2, dado do líquido 2. ρ3H3, são os dados do líquido 3. E aqui é o G, que é a gravidade da Terra, que é 10. Então, substituindo os dados, vai ficar pressão total igual. Densidade do líquido 1, 1.500. Aqui, ó, 1.500. Altura do líquido 1. Altura do líquido 1, o líquido 1 é o mais levinho, é isso aqui, ó, 2 centímetros. Só que tem que converter para metros. Convertendo em metros, 0,02. Tá? Densidade do líquido 2, 2.000. É o líquido aqui intermediário. E a altura da coluna dele, que é o H2, 4 centímetros. Convertendo para metros, 0,04. Mais. Por último, densidade do líquido 3, que é o mais denso, mais pesado, que é o que está no fundo. Aqui, ó, 4.000. Aqui, ó, 4.000. Qual que é a altura aqui dessa coluna? Aqui tem a altura de coluna maior, 6 centímetros. Convertendo para metros, 0,06. Aí fecha aqui o parênteses e multiplica por G, que é a gravidade, que é 10. Fazendo essa continha na calculadora, a pressão total vai dar 3.500 newton por metro quadrado. É a unidade de sistema internacional, que é a mesma coisa que Pascal. Tá? E aí agora a gente usa a definição de pressão. Pressão é força por área. Se eu quero a força, é só multiplicar a pressão pela área. Então aqui, ó. Força é pressão vezes área. A pressão 3.500, a gente calculou aqui. A área da base está aqui, ó, 0,02. 0,02. Fazendo essa continha vai dar 7 newtons. É a força que eu tenho aqui na base e essa força está empurrando a base para baixo. Tá bom?
Exemplo 4 é da esfera afundando. Então, considere que você tem aqui uma esfera. Essa esfera tem um volume de 100 centímetros cúbicos, a massa dela é de 250 gramas. E ela está totalmente mergulhada na água de uma piscina, ou seja, ela está submersa. Em seguida, ela é solta de uma posição próxima à superfície, de tal maneira que ela começa a descer. E aí a profundidade da piscina é de 6 metros. A gravidade da Terra é 10 e a densidade da água da piscina é 1 grama por centímetro cúbico. Determinar qual é a densidade da esfera, em unidade do sistema internacional, o empuxo que tem na esfera, o seu peso aparente e o tempo que leva para ela sair da superfície e chegar até o fundo, ou seja, descer 6 metros de profundidade. Bem, vamos separar aqui os dados do problema, lembrando que para a bolinha descer, para essa esfera descer, é porque o peso dela é maior que o empuxo. Sempre que o peso é maior que o empuxo, o objeto afunda. Então vamos separar aqui agora os dados do problema. O volume da bolinha, 100 centímetros cúbicos. Para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, multiplica por 10 a menos 6. O volume, aqui no caso, esse 100 a gente pode escrever como 10 ao quadrado. Então vai ficar 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6. Mantém a base, soma os expoentes. 2 com menos 6 vai dar menos 4. Então isso, que estava em centímetro cúbico, equivale a 10 a menos 4 metros cúbicos. Tudo bem? Esse é o volume da bolinha, da esfera. O volume de líquido deslocado é exatamente igual ao volume da bolinha, porque a bolinha está totalmente imersa, né? Está totalmente mergulhada. Então, o volume de líquido que eu desloquei é o volume da bolinha. Será que o volume da bolinha é 10 a menos 4? O volume de líquido deslocado também é 10 a menos 4. Próximo, a massa da bolinha, né, da esfera, é 250 gramas, passando para quilograma, 0,25 quilogramas. Eu peguei isso aqui, para passar para cá, eu dividi por 1.000, porque aquilo é 1.000. Então, 250 gramas dividir por 1.000 deu 0,25 kg. Tá? A velocidade inicial da bolinha, já que eu estou segurando ela lá em cima, ela estava no repouso, é 0. E o H vai ser a profundidade que ela vai descer, 6 metros. Tá bom? A partir disso, a gravidade é 10 e a densidade da água da piscina, 1 grama por centímetro cúbico. Para converter para quilograma metro cúbico, só multiplicar por 10 ao cubo. Então, daqui para cá, multipliquei por 10 ao cubo. Agora que a gente já separou os dados, a gente consegue calcular agora a densidade da bolinha. O que é a densidade de uma bolinha, ou de qualquer corpo? É massa por volume. Então, densidade da esfera é a massa da esfera dividido pelo volume da esfera. A massa da esfera é 250 gramas. O volume da bolinha, 100 centímetros cúbicos. Deixa aqui em gramas, aqui em centímetros cúbicos. 250 dividido por 100 dá 2,5. Aí fica grama por centímetro cúbico. Grama por centímetro cúbico. Para converter para a unidade do sistema internacional, só multiplicar por 10 ao cubo. Daqui para cá, eu multipliquei por 10 ao cubo, aí eu converto grama por centímetro cúbico para quilograma metro cúbico. Tá? Letra B. Qual é o empuxo na bolinha? Vamos aplicar a lei de Arquimedes. Empuxo na bolinha é a densidade da água, que é a água que vai aplicar essa força na bolinha para cima, vezes a gravidade, vezes o volume de líquido deslocado, que é o próprio volume da bolinha. Então vai ficar aqui, densidade da água, 1/10 ao cubo. Gravidade da Terra, 10. Volume de líquido deslocado, é o próprio volume da bolinha, 10 a menos 4. E aí fazendo aqui a continha, aqui eu vou juntar, aqui vai estar 1, aqui eu copio 1. 10 a terceira com 10 a primeira vai dar 10 a quarta, e aqui tem um 10 a menos 4. 10 a quarta cancela com 10 a menos 4, vai dar 1. Então aqui o empuxo é 1 newton, para cima. Lembra que o empuxo sempre é uma força vertical para cima. Tá? E detalhe, você já percebe então que esse empuxo não vai ser suficiente para sustentar a bolinha. Por quê? Porque o peso da bolinha é maior que esse empuxo. Então a bolinha vai afundar. E quando ela afundar, ela vai descer em linha reta de maneira acelerada. Então o movimento da bolinha é do tipo MRUV. É um movimento na vertical acelerado para baixo. Tá? Então a aceleração aqui de descer da bolinha é constante. Letra C, eu quero saber o peso aparente da bolinha. Então o peso aparente é só você pegar o peso da bolinha e descontar o empuxo. O peso da bolinha é mg. O empuxo nós já calculamos. A massa da bolinha em quilos é 0,25. Lembra que para calcular peso a massa tem que estar em quilograma. Então a massa da bolinha, da esfera, é 0,25 quilos. A gravidade da Terra é 10, o empuxo é 1. 0,25 vezes 10 vai dar 2,5. 2,5 menos 1 vai dar 1,5. Esse é o peso aparente da bolinha. É como se fosse uma força resultante e aponta para baixo. Então, peso aparente ele faz o papel da força resultante. Né? Porque quando eu passo isso menos isso, no diagrama de forças, nós temos essas duas forças. Quando eu passo uma menos a outra, eu estou achando a força resultante.
Então, o peso aparente é igual à força resultante. Se aqui deu 1,5, é 1,5 newton apontando para baixo. E é isso que vai fazer a esfera acelerar. Então, está aqui, ó. Eu fiz peso menos empuxo, achei essa força resultante. E agora a gente vai calcular o tempo de descida. O tempo de descida até o fundo, primeira coisa, vamos calcular a aceleração de descida. Usa a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Se eu quero aceleração, pega a massa que está multiplicando, passa dividindo. A força resultante na bolinha, 1,5, é o que a gente acabou de calcular. A massa da bolinha, 0,25 kg. Está aqui, ó, a massa 0,25. Lembra que aqui tem que ser sempre em quilograma. 1,5 dividido por 0,25 vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a aceleração de descida da bolinha. Como essa aceleração é constante, o movimento é do tipo mRUV, só que na vertical. Então a gente vai trabalhar com a equação horária da posição. Né? Equação horária da posição no mRUV. Só que aqui é y porque o movimento na vertical. Então y final é onde a bolinha chegou, 6 metros de profundidade. Ela estava no começo na superfície, então a posição de partida dela é 0. Ela estava em repouso no início, então a velocidade inicial é 0. A aceleração de descida, 6. Então, só colocar aqui, ó, 6 dividido por 2, t quadrado. E esse t é o tempo de descida. Aqui é 0. A gente pode eliminar. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, elimina. Então, aqui vai sobrar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Está aqui, ó, 3t quadrado. Aí esse 3 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Aqui ficou dividindo. 6 dividido por 3. Estou resolvendo a equação de segundo grau. Tá? O 3 está multiplicando, passou dividindo. 6 dividido por 3 dá 2. O quadrado passa para o outro lado como raiz. Raiz quadrada de 2 vai dar aproximadamente 1,41 segundos. Então, para a bolinha sair da superfície, onde ela estava parada, descer em linha reta e chegar no fundo, a 6 metros de profundidade, ela vai gastar esse tempo aqui, de 1,41 segundos. E aí, para terminar a nossa aula de hoje, vamos fazer o exemplo do cilindro flutuando. Como é que funciona isso aqui? Considere essa situação aqui. Um cilindro, ele tem uma área de base de 10 centímetros quadrados, e a altura dele é de 8 centímetros, a altura total dele. E ele está flutuando no mercúrio, que é o nosso fluido aqui no caso. Então é um cilindro mergulhado num fluido, que é o mercúrio, só que ele não está totalmente submerso, ele está flutuando. Então tem uma parte fora e tem uma parte dentro do mercúrio, conforme essa figura aqui. Ó. Então aqui eu tenho o H maiúsculo aqui, ó, é a altura total do cilindro. Só que a parte que está submersa é o Hzinho. E esse Hzinho, que é a parte imersa, 6 centímetros. Para ele ficar flutuando nessa posição, a gente tem aquela condição. Para que um corpo flutue na superfície, basta que o peso dele seja igual ao empuxo. Quando o peso equilibrar o empuxo, ele fica flutuando aqui na superfície. Tá? Então, primeira pergunta do problema. Qual é o valor do empuxo dessa força aqui, ó, que está agindo aqui no cilindro para fazer ele ficar flutuando? Tá? Lembra que o empuxo é a força que o fluido aplica no corpo para cima. E depois eu quero saber qual é o peso desse cilindro, né? O peso dele em newtons. E finalmente, qual é a densidade desse cilindro. Tá? Bem, o que a gente imagina é que a densidade dele é menor que a do mercúrio, né? Porque quando o corpo é mais leve, é menos denso, né, que o fluido, ele flutua. Então, se aqui a densidade do mercúrio é de 13,6 gramas por centímetro cúbico, essa densidade aqui do cilindro tem que ser menor. Tá? Então vamos olhar aqui, lembrando que para ele estar flutuando o cilindro, o peso e o empuxo têm que ser iguais. Tá? E aí agora a gente começa a resolver o problema. Aqui está a figura do problema, dados do problema, altura total 8 centímetros, o Hzinho, que é a parte imersa, 6 centímetros, está aqui, ó, 6 centímetros, e a gente tem aqui a área da base. A área aqui da base dele, 10 centímetros quadrados. O primeiro passo que a gente vai fazer é calcular o volume que está imerso. Porque se eu souber o volume imerso, eu sei o volume de líquido que eu desloquei, o volume de mercúrio que eu desloquei. Como é que a gente calcula o volume que está submerso? É só pegar a área da base e multiplicar por essa altura aqui. Então, a área da base vezes o Hzinho vai dar o volume imerso. Então está aqui, ó, que é o volume de líquido que eu desloquei. Lembra que o volume de líquido deslocado, a gente só leva em consideração a parte que está submersa, imersa, né? Então está aqui, volume de líquido deslocado é a área da base multiplicado pelo Hzinho, que é a parte que está imersa. A área da base, 10 centímetros quadrados, o Hzinho, 6 centímetros. Aqui vai ficar 10 vezes 6, vai dar 60. Centímetro quadrado vezes centímetro vai dar centímetro cúbico. E para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, multiplica por 10 a menos 6. Então, copiei o 60, multipliquei por 10 a menos 6. Aí vira um metro cúbico.
O volume de líquido deslocado. Aqui dá para a gente deslocar a vírgula para cá, coloca a vírgula aqui no meio, entre o 6 e o 0, vai ficar 6. O que era 10 a menos 6 vai para 10 a menos 5. Tá bom? Então vamos trabalhar desse jeito aqui. Esse é o volume de líquido que eu desloquei. A densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico, mas tem que converter para o sistema internacional. Então multiplica por 10 ao cubo. Então ficou 13,6 multiplicado por 10 ao cubo, aí eu converto para quilograma metro cúbico. Agora que a gente já fez as conversões e os cálculos que eram necessários, a gente vai calcular o empuxo. O que é empuxo? Definição de empuxo. É a densidade do fluido, que aqui no caso é o mercúrio, gravidade do local, volume de líquido deslocado. No caso aqui, o líquido é o mercúrio. Então, pegando as informações, densidade do mercúrio já está aqui embaixo, 13,610 ao cubo, gravidade da Terra é 10, volume de líquido deslocado, 6, 10 a menos 5. Tá aqui. Fazendo essa continha, aqui vai dar 13,6 multiplicado por 6, vai dar 81,6. 10 ao cubo com 10 dá 10 à quarta. 10 à quarta vezes 10 a menos 5 dá 10 a menos 1. 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,1. 10 a menos 1 é 0,1. Então ficou 81,6 vezes 0,1. A vírgula vai andar para cá, vai dar 8,16 newtons. Então essa aqui é a força de empuxo, que o mercúrio aplica no cilindro, empurrando ele para cima. O empuxo sempre para cima. Próximo passo, calcular agora o peso do cilindro. Como o cilindro está flutuando, ele está na situação de equilíbrio, então o peso dele é igual ao empuxo. Qualquer corpo flutuando na superfície, o peso equilibra o empuxo. Então, se o empuxo é 8,16, o peso também vai ser 8,16, só que o peso é para baixo. Uma força que puxa o corpo para baixo. Tá bom? E finalmente agora, como é que a gente calcula a densidade do cilindro? A densidade do cilindro, está aqui, ó, é a massa dele pelo volume. Nós não temos a massa e não temos o volume do cilindro, mas a gente consegue calcular. Vamos começar pelo volume. Qual é o volume total do cilindro? O volume total do cilindro é a área da base dele multiplicado pela altura total dele. A área da base dele são 10 centímetros quadrados. A altura total dele, 8 centímetros. Estava lá no enunciado do problema. Então, 10 centímetros quadrados multiplicado por 8 centímetros, 10 vezes 8 vai dar 80. Centímetro quadrado vezes centímetro vai dar centímetro cúbico. Então, esse é o volume total do cilindro. A gente sabe que peso é massa vezes gravidade. Como eu já tenho o peso do cilindro, e eu sei que a gravidade é 10, a gente calcula a massa do cilindro. Então, para calcular a massa, é só pegar o G que está multiplicando e jogar aqui para o outro lado dividindo. Ó, dividindo. Peso do cilindro, a gente calcula aqui, 8,16. Gravidade da Terra é 10. 8 dividido por 10 vai dar 0,816 kg. Aqui a gente converte para grama agora, porque se aqui está em centímetro cúbico, aqui vale a pena deixar em grama para fazer a conta, se tornar mais fácil. Então daqui para cá eu converti para grama, é só multiplicar por 1000. 0,816, quando eu multiplico por 1000, já vira grama, 816 gramas. Essa é a massa do cilindro. Esse é o volume do cilindro. O que é densidade? Massa por volume. Então pega aqui a massa, 816 gramas. Ó. Peguei esse valor e coloquei aqui. O volume do cilindro, 80 centímetros cúbicos. Então vai ficar 816 dividido por 80, vai dar 10,2. Então, esse por esse dá 10,2. E aqui ficou grama por centímetro cúbico. Grama por centímetro cúbico. Se eu multiplicar isso aqui por 10 ao cubo, vai ficar 10,2. Aí eu acrescento aqui o 10 ao cubo. Aí vai ficar quilograma por metro cúbico. Esse fator aqui converte, né, grama por centímetro cúbico para quilograma metro cúbico. Então essa é a densidade do cilindro, que é mais leve ou menos denso do que o mercúrio. Todo corpo que é menos denso, ele sobe e vai para a superfície até flutuar. E quando ele está flutuando, as forças se equilibram. O peso e o empuxo se equilibram. Bem, gente, essa foi a nossa aula 5 de exercícios. Espero que você tenha apreciado aí a aula. E a gente se vê para a continuação do nosso curso de MecFlow. Até breve.